querido Espírito Santo. Tudo aqui está tão lindo e glorioso para o teu santo nome. E agora, este momento que deve ser o momento mais importante para nós, porque é aquilo que nós recebemos de ti, a tua palavra, a tua orientação, que é vida para nós, saúde até para os nossos ossos. De onde vem, Senhor, o nosso socorro. Então, nós pedimos graciosamente que o Senhor nos libere a bênção de uma revelação clara e de uma direção, ó Deus, completamente percebida pelos irmãos, e o poder liberado para que nós vivenciamos, ó Pai, esta palavra que o Senhor nos traz ao coração, porque é isso que queremos, ser a igreja como o Senhor a sonhou. Nós oramos, bendito Espírito Santo, Santa Trindade nossa, amado Senhor e Salvador, nosso Pai Celestial. No nome de Jesus, amém. Queria convidar os irmãos ao texto de Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2, depois de 5 a 8. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O apóstolo Paulo nos convida a isso, e ele nos dá a verdadeira referência do sentimento, nos remetendo ao exemplo de Cristo na sua humilhação, aquele que tem os sentimentos absolutamente corretos acerca de tudo e de todos, e aquele que na cruz nos deu a condição de pensarmos outra vez com as categorias dele e de sentirmos novamente a partir dos sentimentos que ele brotou em nossos corações. Então, o apóstolo nos desafia, dizendo: tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Não é qualquer sentimento, não é qualquer tentativa de um sentimento bom. Não, a referência é Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. É daqui que a gente parte hoje. Nós estamos buscando juntos conhecer a missão da igreja, a identidade da igreja, o seu papel na história da humanidade. E o centro da nossa reflexão nesses dias tem sido o tema solidariedade. Por uma razão simples, muito simples, porque a Bíblia nos diz que o reino de Deus é reino de solidariedade. E a igreja só é igreja se ela for compreendida à luz do reino de Deus. Eu venho trabalhando várias ministrações sobre esse tema, já é a 5ª vez que nós falamos sobre esse tema, então já há alguns meses, porque não são todos os domingos que eu prego, mas toda vez que eu prego eu tenho me referido a esse tema, e não sei ainda muito bem quando termino de falar dele, mas a gente já vem insistindo com ele, para estabelecer o quê? Para estabelecer um conceito aprofundado sobre esse assunto, porque ele é vital na nossa história e na nossa prática como igreja. Eu tenho feito isso propositalmente, porque a palavra de Deus nos diz que o diabo, nosso adversário, ele cegou o nosso entendimento para que não nos resplandeça a luz do Evangelho. E lá em Josué 1:8, nós lemos uma poderosa instrução do líder judeu, dizendo ao povo de Deus: não cesses de falar deste livro da lei, antes
medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita neste livro, na palavra de Deus, de dia e noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, como resultado disto, farás prosperar o teu caminho, o Senhor, e serás bem-sucedido. Meditar é a chave, e meditar significa refletir sobre um determinado conceito à sua exaustão, até a profundidade. Na engenharia a gente entende isso mais facilmente. Os engenheiros aqui, os construtores aqui, aqueles que já construíram suas casas, sabem. Se você quiser fundamentar bem uma coisa, você vai bater na mesma estaca várias vezes até ela não ter mais o recalque. Ou seja, você vai bater numa estaca até que ela não recue mais. Então, quando ela não tiver mais recuo, você bate mais um pouco, até esmagar a cabeça da estaca, até que ela entre absolutamente, firmemente, naquele ponto de apoio, seja a terra muito endurecida, seja a rocha, e ela tem que estar ali, plantada. Tem uma parte da estaca lá que fica até inaproveitável, de tanto sofrer pancada no mesmo lugar. E isso é feito até ela não retroceder, até ela não ter mais o recalque. É isso que Josué disse que o povo precisava fazer na sua relação com Deus e na palavra de Deus para a vida deles. Refletir sobre um determinado conceito até a sua exaustão, até a profundidade, porque o poder da igreja, o poder do povo de Deus estava em meditar na palavra de Deus. E eu percebo que hoje uma das grandes dificuldades que a gente vive é que a nossa espiritualidade hoje, ela se tornou uma espiritualidade de resultados, e não de processos. Aquilo que Deus vai formando em nós, processos que vão acontecendo, trabalhando a nossa vida. Então, a nossa espiritualidade está muito mais voltada para resultados. Parece que hoje as pessoas preferem o dogma, as pessoas preferem a metodologia, as pessoas preferem a coisa pronta, as pessoas preferem uma ordem dada de comando sobre elas, ou os 10 passos de como fazer, ao invés da reflexão, ao invés do entendimento, do que a compreensão pode nos trazer e os processos de transformação. E a gente acaba, por conta disso, formando conceitos em áreas da vida da gente, onde a gente não tem uma convicção absoluta, ou onde a ideia não está muito bem clara ou muito bem fundamentada, porque a gente passa por ela rapidamente e não aprofunda, não arranca dela a substância, tudo quanto nós conseguimos arrancar. Quer ver uma coisa? Por exemplo, nós estamos falando sobre solidariedade. Toda vez que eu falo sobre a solidariedade, o que é que vem à sua mente? Pensa um pouquinho sobre isso. Quando eu falo solidariedade, o que é que vem à sua mente? Se a gente tivesse uma maneira, eu saía aí procurando, levando um microfone para todo mundo falar o que vem à mente. Mas eu vou arriscar aqui. Posso estar enganado, mas eu acredito que na maioria das mentes aqui, o que vem é dar dinheiro para o pobre, um socorro, uma ajuda humanitária, mas algo que envolva dar dinheiro. Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala de solidariedade é alguma coisa ligada a gente dar especificamente dinheiro.
Eu estou mais ou menos certo ou não? Sim ou não? Eu acho que sim, foi mais do que não. Mas pensar só nessa perspectiva de socorrer o pobre, o necessitado, com o dinheiro unicamente, pode nos arrastar para uma mera ideologia, que pode desembocar em uma luta de classes. E sem perceber, inconscientemente, a gente passa, ao invés de ajudar de fato a despertar as mentes, a gente passa a reforçar a violência entre ricos e pobres. Mas a gente está aqui e não estamos aqui pregando ideologias. Nós não estamos aqui pregando luta de classes. Absolutamente não é isso que nós estamos fazendo. Por quê? Porque a missão da igreja não é uma mera tentativa de transferência de recursos de ricos para pobres. Nossa missão é um exercício nobre. Nossa missão é um exercício de uma consciência de misericórdia, onde um contribui com o outro, onde um tem de exercer misericórdia a favor do outro. E quando a gente não compreende isso sem perceber, a gente sabe que está cheio de crente com muitas boas intenções fazendo isso inconscientemente, pensando apenas, desafiando as pessoas apenas a um processo de socorro, mas algo que venha resolver um problema de imediato, mas não plantar no coração uma mentalidade de misericórdia. E quando isso acontece, sem querer, a gente vai engrossando esse viés beligerante da luta de classes. No Brasil, principalmente, onde nos últimos anos conseguiram erguer, colocar um muro entre riqueza e pobreza. E não são poucas as vezes que a igreja, sem perceber, está falando ao rico como uma ordem, como um desafio para que ele faça alguma coisa, um dever de fazer, e não sobre a misericórdia que deve estar nos impulsionando nos nossos movimentos de socorro, podendo ou não ser com o dinheiro, mas sempre exercício da misericórdia. Na nossa nação hoje há uma busca incansável de saber quem é o responsável, de quem é a culpa da pobreza. Mas não há o entendimento, não há a responsabilidade vista como um privilégio, o privilégio da participação do bem-estar do outro que se tornou o nosso próximo. Já o destaque do reino de Deus dá para nós esta visão, nos leva para o fato de que nós só temos poder para realizações se nós tivermos uma autoridade de natureza, ou seja, não é o que a gente pode, é o que a gente representa. E nós representamos a Cristo Jesus. Nós representamos a cruz de Cristo. O Senhor veio ressurreto e nos disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra, e eu passo para vocês deste poder. Então, nós recebemos poder, nós recebemos autoridade do Cristo, mas nós recebemos essa autoridade e esse poder para quê? Para nós representarmos-lo, para nós representarmos a Cristo, e não é poder simplesmente para exercitar, porque nós o temos. Eu estou me fazendo compreender, irmãos? Sim? Muito bem, de modo que sobre nós pesa a responsabilidade de trazer de volta o espírito de misericórdia, o espírito de quebrantamento, o espírito da reconciliação. Este é o papel da igreja, este é o papel e a missão da igreja. Portanto, aqui nós não estamos falando a ricos e pobres,
nós estamos falando a irmãos que exerçam o seu papel na história, o papel da solidariedade, e nós vamos ver isso, por que deve ser assim. Eu queria trazer alguns esclarecimentos a vocês sobre isso, para que a gente, eu quis trazer isso, para que a gente não distorcesse e não minimizasse a dimensão do que seja a solidariedade, que, como eu disse lá na semana passada, envolve muito mais do que dinheiro. Envolve o seu tempo, envolve o seu interesse por pessoas, envolve a sua atenção e envolve também a sua generosidade. E esse tipo de solidariedade a gente começa exercendo dentro de casa, onde a gente precisa, a partir do nosso ninho, a partir da nossa, onde as pessoas são mais próximas, ali eles estarem vivendo bem, porque nós fomos os promotores da justiça, porque nós fomos os promotores do bem uns para os outros, e nós fomos sensíveis e cheios de misericórdia para com as necessidades daqueles que estão próximos e daqueles que estão mais distantes, mas também que a gente chama de próximos. Então vamos em frente, porque eu quero iniciar com vocês uma visão nessa perspectiva. Mas não antes da gente bater aqui em pelo menos 3 estacas, firmando-as, os conceitos dela em nossas mentes, relembrando alguns valores e princípios que nós já vimos aqui. Lembrar, em primeiro lugar, que o desafio da solidariedade que Jesus nos impõe é enxergar no outro o próximo. E o próximo é aquele a quem eu tenho de amar, principalmente no mundo marcado pelo individualismo e pela competição, no mundo marcado pela segregação, no mundo marcado por toda sorte de preconceito. Aí, enxergar no outro o próximo é uma conversão nas nossas vidas também. E é uma conversão necessária que tem de ser mantida e que tem de ser constante. Eu me converto ao próximo, depois de ter me convertido a Cristo Jesus. Porque não adianta eu querer me converter ao próximo sem passar por Cristo, porque quem me dá poder e autoridade para pensarmos como Deus e sentirmos como Cristo, então é a experiência da cruz. Segundo, a cruz é um óculos para nós dia a dia. A cruz, que um dia foi símbolo de maldição, ela se tornou o caminho da nossa redenção e da redenção da humanidade. E é um óculos porque ela nos faz ver pessoas e circunstâncias como Jesus vê. Então, daí vem a nossa sensibilidade e daí vem a nossa resposta às necessidades com as quais nós nos deparamos, sejam de pessoas, sejam de situações, para respondê-las. Terceiro, nós temos vivido uma inversão de toda a experiência bíblica, foi o que nós vimos aqui. E isso precisa ser desinvertido. Eu falo que Jesus dá umas invertidas em nós, mas o que Jesus está fazendo é desinvertendo o que nós invertemos. O grande mandamento bíblico é: amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a si mesmos. Essa é a grande ordenança para nós, é isso que tem que estar na nossa mente dia e noite. Mas o que é que nós fizemos, invertendo os processos? Nós usamos Deus e usamos o próximo para nós nos darmos bem. De modo que o fim, lá na ponta, do outro lado, quem está sou eu. Deus e o próximo acabam sendo meios que eu uso, muitas vezes, para me autopromover, para me autoafirmar, para a minha satisfação pessoal, para o meu sustento e para o meu reconhecimento pessoal. Mas a cruz inverte isso. A cruz inverte isso e ela nos revela que o fim
não sou eu. O fim é Deus e o próximo. O alvo, o objetivo é Deus e o próximo, não eu. É em função deles que eu existo. É para a glória de Deus que eu existo. E é para fazer o bem ao próximo que o Senhor permitiu que eu continuasse vivendo, e eu glorifico a sua vida quando ajo dessa forma. Então, é para isso que eu vivo, é para isso que eu existo, é para isso que a igreja existe, para glorificar a Deus com a sua vida e para fazer o bem ao próximo. Nós existimos não em função de nós. Por isso o convite de Jesus é: toma a sua cruz, se você quer me seguir. Então, nós vimos que o poder da cruz é o poder, na verdade, da minha cruz. Porque o objetivo de tomar a minha cruz é a gente proteger os outros de mim. É a luta que eu tenho contra mim mesmo, para que os outros estejam seguros de mim. Porque eu entrego a mim mesmo aos outros através da cruz. Então, quando eu faço isso, eles não precisam ter medo de mim. A igreja tem de ser o povo mais confiável na face da terra. A igreja tem de ser o povo mais responsável na face da terra. A igreja tem de ser o povo em que mais se acredita na face da terra. Porque a igreja é essa que tem a consciência de tomar a cruz e de se dar a vida, de se dar ao povo, de se dar às pessoas, depois de ter se dado a Deus, em glória a Deus e em favor daqueles que nos cercam. Então, ninguém precisa ter medo de mim. Que coisa é essa que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas não podem falar de crente, que as pessoas não podem pensar em fazer negócios com crente, que as pessoas não podem trazer crentes para dentro das suas casas, para trabalharem e servirem em suas casas ou as suas empresas. Que negócio é esse? Senão uma inversão completa dos valores e das intenções de Deus. Mas a cruz, quando ela nos convoca a que estejamos nela, nesse sentido, ela inverte de novo o processo e faz com que a igreja seja acreditável. Então, talvez a gente não consiga ver o próximo porque a gente está tendo uma visão equivocada de nós. Porque a própria mensagem da cruz em nós, ela está com o sentido invertido. Mas nós estamos aqui, como Igreja de Cristo, sendo trabalhados em processos para desinvertermos isso. Amém? Eu quero continuar levantando outros valores importantes do exercício da cruz em nós. Uma coisa que eu queria colocar, que ainda não mencionei, é essa coisa da cruz como nivelador de todos nós. A gente vive uma época de muita intolerância, de preconceitos, onde as pessoas elas querem insistir que uns valem mais do que outros. E a gente vive, por causa disso, um tempo muito dividido. E uma das coisas principais que a cruz fez foi romper completamente com qualquer divisão que pudesse haver entre homens, entre os seres humanos. Então a cruz nos coloca todos no mesmo patamar. Homens, mulheres, negros, crianças, velhos, pobres, ricos, enfim, ela nos coloca nivelados. A cruz nos coloca em linha uns com os outros. E a gente deveria se firmar mais nesse conceito da cruz, nessa afirmação da cruz, como instrumento de nivelação de todos nós diante de Deus. E um resultado imediato disto seria a gente reconhecer a dignidade do ser humano. Por quê? Porque a cruz dignifica o ser humano. A cruz resgata o ser humano.
Então, não é mais aquela é uma prostituta, aquele é o homossexual, ou é o menino de rua, é o mendigo. Não. É um ser humano. Para um cristão, a pessoa, quem quer que seja, não é mais estigmatizada pelo seu pecado de antes ou de agora. Não é. Eu chego a pensar que um grande erro que a gente cometeu por muito tempo foi dizer no meio evangélico: olha, você é daqui da igreja, então você é meu irmão. Aquele que não é meu irmão, é apenas uma criatura de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. Jesus ensinou especialmente que todo ser humano está no mesmo nível, na mesma situação diante de Deus. Todos nós carecemos da glória de Deus, porque todos nós fomos afetados pela queda. Então, o Senhor nos busca a todos e nos encontra todos em linha, nos encontra todos na mesma situação. Outro aspecto disso é de nós não olharmos para o outro que deveria ser próximo como irmão, porque nós não somos capazes de enxergar nele a imagem de Deus. A gente não consegue pensar que a prostituta, ou o drogado, ou o menino de rua, ou o mendigo, ou qualquer outro estigmatizado, seja a imagem de Deus. Mas a Bíblia afirma que todos são. Todos nós temos a imagem de Deus deformada. Deformada por causa da queda em nós. Mas nós não a perdemos. E este é um aspecto importantíssimo a ser resgatado pela nossa fé reformada. Calvino, o grande reformador do século XIV, disse... Não está funcionando essa parada aí? Tá. Isso. Olha o camarada aí. Ele disse assim: apesar de o pecado ter sido devastador para o homem, Deus não apagou a sua imagem nele. Ainda que se tenha corrompido, alienado-se de Deus, ainda que a imagem tenha se corrompido a tal ponto que o que quer que reste é horrenda deformidade, todavia, a imagem não se perdeu. Desse modo, qualquer pessoa é um ser humano digno de todo o amor que possamos dar. Esse é o papel da igreja. E é a igreja, com os olhares da cruz, com os sentimentos de Cristo, que vai em busca daquele que pior esteja, na maior deformação esteja, porque nós nos encontramos um dia também nessa condição. Então, independente de o camarada ter cometido o que cometeu por causa da sua queda, ele foi criado à imagem de Deus e nunca deixará de ser. Por isso, você e eu e cada ser humano em queda precisamos da cruz de Cristo. Porque a cruz corrige aquilo que foi deformado. A cruz corrige aquilo que foi estragado. Jesus assumiu sobre ele aquilo que não era para ser daquele jeito, para trazer de volta aquilo que deveria ser, como Deus imaginou um dia que fosse. Então a cruz é este lugar do encontro. A cruz é este lugar onde a palavra e a mensagem, ela é a mensagem da humildade, ela é a mensagem da sensibilidade, ela é a mensagem da simplicidade e ela é a mensagem do acolhimento, da singeleza e da afetividade. E quem carrega essa mensagem da cruz somos nós, a igreja. Nós precisamos voltar rápido, cada vez mais, para esse caminho, que é o caminho maravilhoso, o caminho da igreja, dos sonhos de Deus. Agora, claro, é preciso esclarecer uma coisa sobre isso aqui, para a gente não fazer confusão, não é? Se
Se a cruz, por um lado, nos convida para essa realidade, presta atenção nisso, de sermos os responsáveis de resgatar o próximo a essa dimensão perdida da imagem e semelhança de Deus, se a cruz impõe a nós essa responsabilidade de salvação do próximo, portanto, uma atitude para com ele de amor, de socorro, de ajuda, de entrega, de solidariedade, por outro lado, a cruz também, ela por si só, é ofensiva dentro do mundo que está desconectado por Deus. Ela é uma afronta. Por quê? Porque o mundo não dialoga em harmonia com o reino de Deus. Então a cruz sempre vai ser um lugar de polêmica. A cruz vai ser sempre um lugar de confronto, sempre. Ela sempre irá denunciar qualquer perspectiva de uma vida desalinhada ao conceito de vida que seja antagônico ao desafio que o reino de Deus nos apresenta. E aí nós nos deparamos com essa tensão. Mas não é amar ao próximo e aceitar o pecado dele com ele. Não. Aceitamos qualquer ser humano como irmão. Mas isso não significa que nós concordamos, ou nos alinhamos, ou nos comprometemos com a escolha contrária à vontade de Deus que Ele está fazendo, seja pela queda, seja pela influência de Satanás, seja pela influência da sociedade. Como igreja, a gente precisa expressar isso de uma forma que a gente, ao mesmo tempo, demonstre para as pessoas, para o ser humano perdido, que nós o amamos, que nós entendemos que somos responsáveis por ele, mas também deixar claro que isso não significa concordarmos com aquilo que ele está assumindo como escolha que contraria a vontade de Deus. Está entendendo? Porque, às vezes, a gente confunde um pouco essa ideia. E aí, ora, nós não aceitamos os que pensam diferente de nós, ou aqueles que estão à margem do mundo, perdidos nos seus pecados e delitos. Ora, nós nos afastamos completamente dessas pessoas e não temos o menor olhar para elas. Ora, nós aceitamos os pecadores, mas engolimos juntos os seus pecados e não os confrontamos, e aí vira aquela coisa também melequenta, que não passa pelos olhares da cruz. Não, a igreja não se rende, a igreja só é igreja quando ela é o povo do reino, quando ela é o povo de Deus no mundo, senão ela só tem o nome de igreja, mas não é igreja. Nós precisamos equalizar isso, e quem nos ajuda a fazê-lo é a cruz. Uma visão correta da cruz e de nós mesmos. O extraordinário efeito pedagógico da cruz é Cristo morrendo de braços abertos. Porque Jesus viu o outro como alguém. Jesus viu o outro como um perdido, que apesar de perdido, nunca deixou de ser um filho, desfigurado, mas esperado de volta. A própria cruz tem os seus braços abertos. A gente pode dizer que a cruz abraça. A cruz encontra a nós todos de braços abertos e não pergunta quem sou eu, quem é você, quem é ele. Não pergunta o que foi, qual a formação, de que família é, qual é a cor da sua pele, qual a sua condição econômica e social. A cruz acolhe a todos nós, a cruz abraça a todos nós. Então, cada vez que alguém cruzasse o nosso caminho, a gente deveria pensar, este é um filho, esta é uma filha que Jesus espera de volta para si. E eu sou a luz para indicar o caminho de volta. Seja quem for, o açougueiro, o cliente, o paciente, o amigo,
a prostituta da esquina, o homossexual da outra, o marginalizado pelos seus pecados, seja quem for, eu sou a luz para indicar o caminho de volta. De alguma maneira, a gente tinha de fazer uma conexão entre a morte de Jesus e essas pessoas que estão morrendo dia a dia, sobretudo espiritualmente, no nosso mundo de hoje. E o Espírito Santo está gritando à igreja que aquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar, aquilo que Jesus Cristo fez em favor da humanidade, ainda não está sendo completamente anunciado como deveria. Amém? Que nós pensemos nisso. Eu estou em dúvida de continuar, mas eu queria muito continuar. Eu vou tomar da liberdade que os irmãos me dão e falar por mais alguns minutos, ainda que a gente tenha passado o tempo. Eu não gosto de passar o tempo, mas eu acho que é importante para os irmãos. Há muito o que dizer sobre solidariedade a partir da cruz, mas eu queria que a minha última fala desta noite fosse sobre solidariedade como a maior expressão do perdão. Isso também culmina na cruz. Eu queria pensar com vocês sobre isso porque hoje nós estamos abrindo as celebrações do Natal, o primeiro domingo do mês do Natal. E Natal é a maior e mais importante festa cristã, porque Natal é a expressão mais profunda e concreta do perdão. Nós cristãos andamos muito divididos, o que é lamentável, mas esses dias que antecedem as comemorações do Natal, a divisão tende a crescer, porque quase nenhuma igreja comemora mais o Natal e ela discrimina quem comemora, o que é absolutamente incompreensível. Eu me lembro, num desses natais passados, na semana do Natal, eu estava num restaurante e quando chegou um pastor com toda a sua família, eu me levantei para cumprimentá-los, com a minha família também, e num ato espontâneo, quase que impensado, automático, eu desejei a eles um Feliz Natal. Irmãos, foi como se eu tivesse ofendido profundamente aquela família. A pessoa antes sorridente e festiva, agora não me estendeu a mão e de uma forma rude, grosseira, respondeu a queima-roupa. Nós não comemoramos esta festa pagã. Não foi muito assim, né? Mas foi próximo disso. De qualquer forma, eu acho que diante daquilo eu fiquei com cara de árvore de Natal, assim, não sabendo o que fazer, piscando. Então eu me vejo na responsabilidade de dar uma palavra sobre isso, porque há vários irmãos chegando entre nós, e mesmo alguns que nos visitam de outras igrejas, que vieram de igrejas como estas, que praticamente abominam o Natal. Eu pessoalmente atribuo esse fenômeno aos pastores distraídos, que se perderam com os argumentos das fábulas em torno do Natal, tipo dia em que Jesus nasceu, os adereços, os personagens, etc., do Natal, é fábula. E que a gente não deve trazer para confundir a história. Mas eles se perderam com isso e não focaram a natureza do Natal, que é a razão de existirmos. Então eu quero dar, nesses próximos minutos, a verdadeira versão do Natal. Pensando no Natal como expressão de perdão que culmina na cruz. Natal é a dádiva do Salvador da humanidade. O discípulo Dr. Lucas relata a história, Lucas 2, de 8 a 11. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador,
que é Cristo o Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso. E para a gente entender isso, a gente precisa imaginar a Trindade conversando na eternidade, como um dia o Arizão sugeriu para a gente. A Trindade estava lá reunida, as três pessoas eternas, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Pai diz, esse é o plano da criação, nós vamos criá-los com a nossa genética, eles serão os nossos filhos. E então o Espírito diz, mas nós vamos criar os seres humanos como nós, com arbítrio, com poder de decisão? E o Pai responde, sim, vamos, porque nós somos seres que têm arbítrio, e se nós vamos criá-los à nossa imagem e semelhança, então a gente precisa conceder-lhes arbítrio. Então o Espírito Santo teria dito, mas eles vão se voltar contra nós. E se eles se voltarem contra nós, eles terão de deixar de existir, porque é em nós que eles viverão, moverão e existirão. E se eles rompem conosco, não tem mais lugar para eles viverem. Não tem mais lugar para existir. Pior, nós teremos de lançá-los no inferno, que foi criado para o diabo e os seus anjos, mas nós teremos de mandá-los para lá, porque eles nos rejeitaram ou nos rejeitarão exatamente como o diabo fez. Aí o Pai disse, mas nós já os amamos. Então nós podemos bancar isso. E nós vamos perdoar. Vamos criar, mas antes de criar, nós vamos perdoar. Sabemos que eles vão nos trair. Sabemos que eles não vão se segurar, que eles vão romper conosco. Mas mesmo assim, nós vamos criá-los, porque o amor por eles vale a pena. E o Espírito Santo argumenta, mas bancar isso custa muito caro. Um de nós vai ter de abandonar a glória agora. Um de nós vai ter de abrir mão agora das prerrogativas divinas. Tem de se oferecer no lugar deles para satisfazer o princípio da justiça. E depois tem de entrar na história deles e se tornar um deles e triunfar aonde eles fracassaram. E aí se oferecer como sacrifício. Porque haverá um custo à existência deles. E essa oferta será da maneira mais horrenda possível, porque a cruz terá de ser levantada. E o filho que estava participando da reunião o tempo todo disse, eu vou. Eu me dou em pagamento do preço. E naquele instante, o Filho de Deus se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, na eternidade, foi planejado o Natal. E por causa de todas as coisas, de tudo isso, por causa disto, todas as coisas foram criadas. E é nesse ato de perdão prévio que a humanidade foi criada, depois resgatada e mantida até hoje. Tudo na história começa, na verdade, com o movimento do perdão da Trindade. Sem perdão não existiria Pai. Sem perdão não existiria família de Deus. Sem perdão não existiria nem criação. Portanto, não existiríamos. Porque toda a existência passa pelo perdão. Este é um ato de absoluta solidariedade efetuada pela Trindade. Fruto, portanto, do plano de Natal. A dádiva do Salvador. O Natal tem início efetivamente em Gênesis 3. O que era previsto e absolutamente indesejado pela Trindade onisciente aconteceu. O casal foi seduzido pela serpente, se rebelou contra Deus e rompeu com a Trindade. Mas naquele dia, Deus vem visitar o casal como sempre o fazia. E já sabendo, ele se depara com o que o homem tinha feito. E a partir desse instante, de Gênesis 3:9,
daquela visita de Deus no Éden, Deus entra na história da pessoa, Deus entra na história da humanidade, na pessoa do Filho, para consertar aquilo que foi estragado, porque a Trindade decidiu que ia lidar conosco, ela ia lidar com a criação a partir da sua graça. Então, ele declara guerra contra a serpente. Gênesis 3,15, Deus disse à serpente: eu declaro guerra contra você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Ela lhe ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Referindo-se a Jesus, o Filho amado, que seria entregue à morte em favor da humanidade e se levantaria ressurreto e restauraria o governo do Pai sobre tudo e sobre todos. Mas naquele instante, a Trindade não só conteve a desintegração de tudo, mas a partir dali, a Trindade passa a nos carregar no santo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o custo da nossa existência. Tudo se mantém. Eu e você estamos aqui. Eu e você podemos experimentar vida. Quando morrermos, nós iremos para o céu por causa do perdão da Trindade. Por causa do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Mas não haveria cruz se não houvesse antes nascimento, se não houvesse antes encarnação, se não houvesse antes Natal. O Cordeiro de Deus descendo do céu, se fazendo Cordeiro para trazer a vida, para trazer a imortalidade, para trazer a salvação, para fazer uma aliança comigo e com você e restabelecer o seu propósito. Qual? O de plantar definitivamente uma família na terra, suprida de paz, de saúde, de prosperidade. Este é o verdadeiro sentido, significado do Natal. Aleluia. E o Natal, eu já estou terminando, culmina na cruz. Ali, a solidariedade ganha, de fato, o seu real e mais pleno sentido. Agora, voltando a nós, isso exige um fluxo, isso gera um fluxo, porque a lógica do perdão de Deus cria um fluxo, que é o fluxo do perdão. Eu recebi perdão na eternidade, eu fui gerado, eu me desencaminhei, nasci em pecado, mas por causa do perdão, eu fui reconciliado com Deus, eu fui resgatado à imagem do Filho, eu sou carregado no sacrifício de Cristo e mantido na família de Deus como um filho amado, e por causa do caráter de Jesus manifesto em mim, o fluxo do poder, o fluxo do perdão se mantém. Se mantém na medida em que eu repito o perdão naqueles que são os meus ofensores. Mas eu faço isso, não é por causa do ofensor, nem porque eu sou bonzinho, nem porque eu senti que devo. Isso tem a ver com o caráter de Jesus manifestado em mim e repetido em mim. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Perdoar é divino. Perdoar é ser como o Pai. Perdoar é ser como a Trindade. Nenhum sinal da minha recuperação à imagem do Pai, ela é mais forte do que o perdão oferecido por mim a quem me ofende. Nenhum sinal supera o sinal que nós damos oferecendo o perdão aos nossos ofensores. E é essa a solidariedade que é esperada de nós para a glória de Deus. Amém? Então, hoje eu quero convidar você para a mesa do Senhor, tomado dos sentimentos de Cristo, se oferecendo para ser agente de construção de uma plena harmonia, para isto, disposto à comunhão do Espírito, se deixando marcar profundamente por entranhados afetos de misericórdia,
festejando com consciência e alegria a dádiva do Salvador, o Natal, que foi pensado na eternidade, que teve início com a queda da humanidade, que teve o seu ápice na cruz e que vai culminar com a volta de Cristo, que virá nos buscar a qualquer momento para nos levar com Ele ao novo Éden. Até lá, fortalecidos pela mesa do Senhor, a gente vive no espírito da ressurreição, dando sinais do reino de Deus, vivendo a missão de Deus, a solidariedade. Lembrando que a igreja que quer ver o outro como próximo, não pergunta a sua identidade religiosa, não pergunta a sua condição étnica, não pergunta a sua condição sexual, não pergunta a sua conta bancária, se tem ou não tem, onde mora. Essa igreja em Cristo acolhe o outro na condição de próximo, com os braços abertos da cruz de Cristo, e faz dele um irmão para a glória do Pai. E para que a igreja possa cumprir a sua missão de servidora como Cristo é servidor, igreja solidária como Cristo é solidário, que a cruz nos tome a nós. E que Deus nos abençoe e um feliz Natal, em nome de Jesus. Amém?